como eu juntei meus primeiros R$ 100.000 sendo pobre e CLT. Então, eu sei que é muito difícil, tá, gente, falar que é fácil não. Então, se você, assim como eu, não é herdeiro, não ganhou um carro dos pais quando fez 18 anos, não faz uma viagem internacional desde criança, sabe, não comemorou os 15 anos na Disney, a gente vem de uma realidade um pouquinho diferente. Então, é importante a gente entender isso, e tá tudo bem. Eu, por exemplo, vim de uma estrutura familiar que nunca foi muito de investir. Na verdade, nem sabia muito bem o que era isso. Então, era uma questão assim: ganhou salário, pagou as contas, o que sobrava, vamos gastar, vamos aproveitar. E nunca se preocuparam ali com o médio e o longo prazo. E assim, desde sempre, tá? Então, é uma questão muito da estrutura familiar. E eu sempre, como uma criança, talvez pré-adolescente, já adolescente, sabia que eu não queria manter aquilo ali, sabe? Eu queria quebrar esse ciclo. Então, mesmo não tendo grandes possibilidades, favorecimentos aí em relação a isso, eu entendi que era possível, tá? E realmente é. Juntar os primeiros R$ 100.000, ele é um marco. Vira a chavinha. Gente, vira a chavinha. Os 10.000 vira super a chavinha, mas os R$ 100.000 também. Você passa a ver o dinheiro de uma forma diferente. E juntar de 0 a 100.000 é muito mais difícil do que juntar de 100 a 200. Isso é um papo para um próximo vídeo. Então vamos lá. Eu trabalho há mais de 10 anos. E o meu primeiro salário, gente, não deu pra comprar um tênis que eu já namorava, ó, meses, meses, meses. Então, vamos trabalhar aqui com realidades, tá? Então, eu tenho algumas dicas pra te dar. Espero que você absorva, e se esse vídeo te ajudar um pouquinho, te trazer um pouquinho ali de clareza sobre algumas questões, dá aquele like, se inscreve no canal, curte o vídeo, que isso me ajuda bastante, tá? Escolha uma profissão que dê dinheiro. Essa dá uma incomodada, não dá? Mas é verdade, gente. A gente nasce e cresce pensando que vai poder escolher ali uma profissão por amor, uma graduação por amor, mas se a gente quer quebrar o ciclo, a gente tem que escolher algo que dê dinheiro. E eu sempre fui muito consciente em relação a isso. Quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer história, por exemplo. Mas dentro de todo o meu contexto, se eu fizesse história, eu não ia conseguir mudar a realidade da forma que eu gostaria de mudar. Amo. Quem sabe um dia, em algum momento, eu faço história. Hoje eu já conseguiria me graduar em história se eu quisesse. Mas naquele momento eu escolhi outra profissão, porque era o que me daria mais retorno financeiro. Então, eu sei que dói ouvir isso, assim, é um choque de realidade. Mas se eu puder te dar uma dica, escolha o que dá dinheiro. E aí eu já te dou uma outra dica: pesquise no YouTube, na internet. Você tem uma possibilidade de opções aí pra você entender um pouquinho, pesquisar, conversar. Hoje é tudo muito mais acessível, mas entender quais são as profissões mais promissoras, profissões que pagam melhores salários, profissões que demandam mais profissionais, porque a gente tem várias profissões que meio que estão saturadas, se assim eu posso dizer. Então, tome cuidado na hora de escolher, mas pensem aí, pesquisem sobre tecnologia, IA, tem muita coisa acontecendo no mundo, gente, tem muita mudança, muitas questões, assim, e você pode escolher uma profissão que te traga uma renda muito maior do que se você seguisse o seu sonho. É. Aí, só para vocês entenderem, eu sou formada em economia, em ciências econômicas e relações internacionais, tá? Então, eu sempre trabalhei aí no mundo corporativo, instituições financeiras, bancos, e foi o que eu escolhi trabalhar. Eu entendi que fazia sentido aí construir uma carreira dentro desses lugares para conseguir, sim, ter um dinheiro bom, mudar minha realidade, tá bom? Então, essa é a minha primeira dica pra vocês. Uma segunda dica que é mega importante é: tudo bem você pensar em investir na bolsa, ETF, criptomoedas, quero diversificar minha carteira, mas se você ganha pouco, eu sugiro que você pense em investir primeiramente em você. Como assim? Gente, foque em cursos profissionalizantes, uma graduação que faça sentido, uma pós-graduação, MBA, estudar algum idioma. O inglês é fundamental, mas ter um segundo, terceiro idioma, não sei exatamente a tua carreira, mas foque em cursos profissionalizantes. Por quê? Porque vamos supor que hoje você tem uma renda de R$ 2.000 e você consegue guardar por mês R$ 100 para investir, construir a tua reserva de emergência, enfim.
Se você consegue pegar esse dinheiro e investir em algo que te coloque numa posição melhor no mercado, você vai ter uma renda maior para investir. Então, em vez de sobrar R$ 100 para você conseguir investir, você vai conseguir guardar 500, 1.000, R$ 2.000. Tá fazendo sentido? Então, é muito importante você investir em si. E eu digo que a maior rentabilidade da vida é esse investimento, tá? Educação ninguém tira de você, conhecimento ninguém tira de você, pelo contrário, você consegue usar isso a seu favor, 100%. Então, se eu puder te falar, invista em você. Ainda mais se você tiver início de carreira e tudo mais, acho que isso é prioridade, assim, deveria ser pelo menos. E se eu tivesse esse pensamento há 10 anos, provavelmente eu estaria até melhor do que eu tô hoje, tá? Vamos ser realistas, tá? Então eu tô dando dicas que eu não segui, mas que você deveria seguir. Mas mesmo assim eu consegui juntar os meus R$ 100.000. Você tendo essa renda maior, você vai conseguir acumular e chegar nos seus 10, 20, 50, 100 mil muito mais rápido, tá bom? Então, viu como é factível? Se você começar a investir em você agora, talvez em um ano sua renda já esteja o dobro, o triplo, a depender muito das suas escolhas, tá bom? E decisões. Um terceiro ponto é invista todo mês, religiosamente. Guarde dinheiro religiosamente. Faça virar um hábito mesmo, gente. Eu sei que é difícil no começo. Os primeiros meses são os mais difíceis de começar e criar esse hábito. Depois é muito automático. Então, não importa o valor que você tenha, não importa que sobre 10, 20 reais, não deixe esse dinheiro parado na sua conta. Dinheiro parado na conta é perder dinheiro. Você tá perdendo dinheiro ali pra inflação. Então, coloque esse dinheiro para trabalhar para você. Você vai ter uma rentabilidade, vai render aquele dinheiro. Coloca ou numa renda fixa, renda variável, ali onde você estiver construindo a tua carteira. Mas não deixe esse dinheiro parado. E aqui é importante eu sou ser humano, gente. Eu sei exatamente o que pode ou não acontecer na nossa vida. Imprevistos acontecem, né? Então, por exemplo, é um imprevisto real. Essa semana aconteceu aqui uma infiltração na minha casa e eu tive que usar um dinheiro que não estava previsto para isso, porque eu não sabia que isso ia acontecer, tá? E tá tudo bem. Então, é importante você ter essa noção de que se alguma coisa te tirar, você volta, tá bom? Então, aconteceu algo, não consegui guardar para investir porque aconteceu um imprevisto, tá tudo bem. Mas não deixe que isso impacte os seus meses seguintes. É importante que você religiosamente invista todo mês. Você vai ver que isso, para construção de patrimônio, gente, é riquíssimo. Então, não fique frustrado, por exemplo, de você não conseguir investir exatamente o que se comprometeu a fazer. Se por acaso eu tivesse me comprometido a investir 5 mil e eu gastei 4 mil dessa infiltração, eu teria só 1.000 para investir. Isso poderia me frustrar de alguma forma? Poderia, mas eu não posso deixar isso acontecer, porque tá tudo bem esse tipo de imprevisto acontecer. Eu tô preparada para isso, porque a gente vem construindo dali uma vida financeira saudável. Então, mesmo quando algo que não está previsto acontece, a gente consegue lidar com isso. Por isso que essas dicas são tão importantes. A gente precisa construir uma vida financeira saudável, estável, consolidada. Para que isso, uma infiltração, um problema no carro, não atrapalhe, não te atrapalhe, tá bom? Como um todo. Uma coisa que eu acho bem importante, logo que a gente que é jovem e tudo mais, é efetivado, sai de um salário de R$ 1.000 e vai para um de 4, 5 mil quando você é efetivado, a depender do trabalho, tá? Tô dando um exemplo. A gente já quer entrar em dívidas. Então, cuidado com financiamentos e dívidas. Cuidado de logo de cara já comprar uma casa, um apartamento, comprar um carro, pagar seu casamento. Gente, cuidado. Não tô falando pra você não fazer isso, que você não tem que realizar os seus sonhos de ter a casa própria. Imagina, não tô falando isso, pelo contrário. Acho que cada um tem que pensar exatamente no que quer pra vida. O que eu tenho pra te dizer é cuidado. Você é novo no trabalho, novo de carreira, não tem uma profissão, na verdade não tem algo consolidado no mercado e é muito difícil você ser consolidado assim de cara sem CLT, se é que vocês me entendem. E você vai adquirir uma vida. E você vai adquirir uma dívida de 30 anos, de 35 anos. E se acontece alguma coisa, em algum momento você leva uma rasteira, algo que você não tá preparado para lidar ainda, porque você ainda tá adquirindo maturidade,
financeira, de vida, de escolhas. Então, assim, cuidado pra se endividar logo de cara. Eu sei que é muito difícil, porque quando vem um dinheiro a mais, assim, você fala, caramba, eu posso comprar o que eu quiser, mas não é bem assim. A gente pode comprar, mas a gente consegue arcar até o final com isso? A gente consegue garantir isso? Eu recomendo que você adquira um pouquinho mais de maturidade para conseguir tomar algumas decisões, como uma compra e um financiamento de 35 anos, que é um financiamento, gente, é um sonho que você tá com certeza financiando ali, mas ao mesmo tempo vai te comprometer financeiramente se você não estiver completamente preparado para isso. Então, cuidado com esses gastos logo de cara. Eu aconselho a se consolidar um pouquinho mais no mercado, entender um pouquinho mais da sua carreira, entender onde você tá, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. E aí, durante o percurso, você pode tomar essas decisões de uma forma muito mais consciente e claras, tá bom? Então, cuidado com dívidas. Isso aqui é muito importante. Então, vamos recapitular? Porque eu falo muito e às vezes eu me perco. Então, vamos recapitular aqui. Não escolha a graduação, a profissão por amor. Sim, escolha por dinheiro. Dói, mas realidades aqui, gente. Pra você conseguir chegar onde você quer chegar, você tem que quebrar o ciclo, tá bom? E aí depois você vai lá e faz exatamente o que você ama fazer, porque você já vai ter dinheiro pra isso, vai ter liberdade financeira pra isso. O segundo ponto, invista em você. Então, o segundo ponto é invista em você, para que você consiga aumentar a sua renda em um curto prazo, médio prazo, longo prazo, para que você tenha mais dinheiro para investir. Então, invista em você, em conhecimento e tudo mais. E terceiro ponto que eu acabei de falar é cuidado com dívidas. Isso aqui me assusta. Cuidado, cuidado. O quarto ponto, que aqui é bem importante também, é sempre gaste um valor a menos, assim. Seja sempre um degrau a menos do que você poderia estar em relação aos seus gastos. Se eu ganho 5 mil por mês, não tem por que eu viver no limite com 5 mil reais. Então eu vou viver ali, tentar viver com uns 3 mil, 3.500, conseguir guardar o máximo que der. Eu sei que viver no Brasil é caro, então com consciência, tá? Então eu não vou ser hipócrita aqui e falar algumas questões, mas vamos tentar viver um degrau a menos do que a gente poderia estar vivendo. Isso vai fazer com que você consiga acumular patrimônio muito mais rápido. Por exemplo, eu não tenho um carro. Eu poderia ter um carro, mas eu escolhi não ter um carro, porque eu acho que o custo não faz sentido pra mim. A manutenção, gasolina, enfim, financiamento talvez, mesmo que eu poderia pagar à vista, poderia. Mas hoje não faz sentido pra mim, que sou uma mulher solteira, sem filhos. Então, na minha realidade, carro não entra. Então, eu preferi morar perto de uma região com metrô. Então, eu consigo me deslocar aí por São Paulo inteiro, gastando pouco. Pago um pouquinho mais ali, né, de aluguel por estar morando numa região mais central. Mas mesmo assim, ainda é menos do que eu gastaria tendo um carro. Então é isso. Então, só esse exemplo. Eu poderia ter um carro, mas não tenho. Escolhi não ter. Porque hoje faz mais sentido pra minha realidade. Tá bom? E só pra finalizar esse vídeo, eu sempre tive muita consciência, tá? De onde eu queria chegar e o que eu precisaria fazer para estar lá. E é isso que eu falo pra você. Saiba onde você quer chegar. Se você quer mudar sua realidade, você vai ter que abrir mão de algumas coisas por um tempo. E é tão gratificante você ver o seu patrimônio sendo construído. São coisas que a gente, pelo menos da experiência, a gente não viu na nossa família, assim, nas nossas realidades, sabe? Então, a gente quebrar esse ciclo e conseguir guardar e chegar nos 100 mil reais, gente, como foi incrível pra mim. Eu nunca vou esquecer a sensação. Já faz um tempo que eu consegui, mas é bom demais. É bom demais você conseguir juntar. Então, eu espero de verdade que você consiga. Vamos juntos, vamos juntos. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E vamos construir nosso patrimônio, mudar nossa realidade.